O que é o Reiki, Marilu? O Reiki é um sistema de energia. Falar que o Reiki é uma terapia é vago, tá? Porque o Reiki é muito mais que uma terapia. Ele pode ser inserido numa terapia, mas essa energia Reiki é uma energia inteligente, é a união da energia universal com a energia de tudo que há, que é o Ki, né? A energia, nossa energia vital e energia vital de tudo que existe. É um sistema de imposição de mãos, mas não só impondo as mãos, a gente passa Reiki. Isso é no primeiro nível, no segundo nível. Já no nível 3A, 3B, existem outros métodos de aplicar o Reiki, né? Então, para você aplicar o Reiki, você precisa passar por alguns níveis. Me explica isso, por favor. Como assim? Sim. Como funcionam esses níveis? O Reiki, ele tem 3 níveis. O A, o nível 1, o nível 2 e o nível 3A e 3B. O nível 1, ele cuida da parte física. O nível 2, da parte mental e emocional. O nível 3A, eu sou mestre de mim mesmo. E o nível 3B, eu sou mestre no geral. Tá. E como funcionam esses níveis? Por exemplo, o primeiro nível, como é que funciona ou para que serve exatamente? Trata o físico, neste caso. E como funciona isso? Sim. Como é esse tratamento, por exemplo? O nível 1, você cuida da parte física. Então, assim, você se formando no nível 1, sintonizando o nível 1, você vai cuidar de si mesmo, você vai se auto-aplicar o Reiki, você vai aplicar o Reiki nas pessoas que estão próximas a você. Por exemplo, sua esposa, o marido, os filhos, os sobrinhos, irmãos, avós, pais, um amigo que seja próximo, porque você ainda não tem experiência também e nem condições de estar aplicando em todo mundo. Você vai aplicar em plantas, você vai aplicar em animais, isso você pode, tá? E quanto mais você se auto-aplica e quanto mais você aplica nos que estão próximos a você, mais experiência você vai adquirindo. Tá? Aí passando, você vai fazer, após a iniciação, tem 21 dias de limpeza e purificação, tu vai se limpar e purificar também os 7 chakras, e, em média são 3 dias de limpeza em cada chakra, porque você vai receber uma quantidade de energia extra, não é? Que seria o próprio Reiki, para você poder passar, porque na realidade o que nós somos um canal. Nós recebemos essa energia dos mestres espirituais do Reiki e eles entram no nosso coronário, nosso chakra coronário, passa pelo chakra frontal, pelo chakra da garganta, o laríngeo, passa pelo cardíaco e se direciona para as mãos. Então, e de qualquer forma, ela continua passando, né? A energia continua passando, vai até todos os chakras, né? A gente se inunda, na realidade, de Reiki. Sabe aquela frase, sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flores? É bem isso. Nós somos o canal, mas sempre fica um pouco dessa energia em nós. E outra também, no nível 1, você aprende um dos símbolos, que na realidade é o mais importante deles, que você aprende no nível 1. Não que os outros não sejam importantes, mas o símbolo do nível 1 é o que ele potencializa os demais. Depois, mais para frente, quando estiver estudando, tudo é que a pessoa vai entender. O nível 2, você recebe outros 2 símbolos e você recebe também uma nova carga de energia. São mais 21 dias de purificação, alinhamento e purificação dos chakras, tudo de novo. E aí sim, a partir do nível 2, você já pode tanto aplicar em outras pessoas, como você pode aplicar à distância. No nível 3A, você é mestre de si mesmo, você aprende a ser mestre de si mesmo. E você aprende a si... E a cada
nível que você vai subindo, a sua consciência vai expandindo. Uhum. Quanto mais você aplica Reiki, mais sua consciência se expande. Você começa a receber insights, e você começa a perceber que a tua consciência vai expandindo, é perceptível mesmo. No nível 3B, você faz o mestrado, e aí sim você pode passar o Reiki em frente, você pode ir em frente com o Reiki, passar ele para outras pessoas. Muito de Reiki. Então, A humanidade legal. em si. Sim. Então, para você passar Reiki para outras pessoas, você tem que ter obrigatoriamente os 3 níveis. Você tem que ter os 3 Tem que níveis. ser, só pode Você tem passar Reiki, desculpa, você só pode passar Reiki para outra pessoa se você for mestre já. exatamente. Se você fizer o 3B, que você é mestre de Reiki, só aí você pode ensinar outras pessoas. Entendi. E você comentou que o reikiano pode passar o reiki, no caso, para plantas e animais. Não é isso? Ó, Como funciona? Realmente, da mesma maneira da que mesma maneira uma, que o humano, exatamente, da mesma maneira. Você vai aplicar exatamente igual. Com a diferença de que na planta e no animal, você pode colocar a mão. Porque, na realidade, você pode tocar a planta e o exatamente, animal, no caso. exatamente. Porque existem muitos terapeutas, muitos reikianos, nós não somos terapeutas, nós somos reikianos, existem muitos reikianos que aplicam o reiki tocando. Só que no Ocidente nós temos uma ideia diferente disso de tocar um no outro, do Oriente, né? Porque no Oriente, no Japão, na China, eles tocam as pessoas, né? Mesmo nos países árabes, tudo que são os reikianos, também tem reikianos, claro, eles tocam as pessoas. Só que no nosso conceito, tocar uma outra pessoa, existe uma certa malícia, né? O ocidental, ele tem muita malícia, que coisa que o oriental não tem, ele não vê como malícia, entende? Ele vê como uma medicina, ele está sendo tratado. É como um médico te tocando, por exemplo. Claro que nós não somos médicos, né? Mas eles veem assim como que você está tratando ele. Então, ele não te vê como com malícia, o toque. Já o ocidental, ele tem uma visão diferente do oriental, né? Ele já tem essa malícia, sabe? Então, nós preferimos não tocar. Ficamos uns centímetros acima do corpo físico da pessoa, e de qualquer forma ela recebe reiki do mesmo jeito, né? O reiki ele passa tranquilamente, a mesma coisa. Nas plantas e nos animais é diferente, porque aí você pode tocar. Claro que a planta você não vai ficar tocando nela, mas você pode tocar numa folha, como se você fizesse um carinho, mas você pode aplicar reiki como você aplica no humano, um pouquinho mais de longe. No animal, você já pode tocar nele, você já pode pegar na cabecinha dele, como se você estivesse fazendo um carinho, e você está aplicando o reiki, tá certo? E tem pontos, ele tem chakras, ele tem meridianos, é a mesma coisa, só que, logicamente, são pontos em locais diferentes, mas tudo isso é passado para o aluno. Entendi. Então, para o animal, no caso, seria para, por exemplo, curar algum tipo de doença. Qualquer coisa. Você pode curar uma labirintite, uma dor de ouvido, você pode curar um tumor, você pode, pelo menos, tentar curar, né? Um tumor, qualquer coisa que o animal tenha, qualquer mal-estar. Às vezes tem animais que têm diarreia, por exemplo, você pode estar aplicando reiki. É exatamente como no ser humano, em qualquer situação. As únicas 2 situações que nós evitamos aplicar o reiki é na hora da cirurgia, por causa da anestesia. E também no momento que a pessoa, por exemplo, quebra uma perna, vamos supor. O osso está quebrado,
pode ter problema de nervos, desligamentos, tal. Então, a gente espera passar um gesso ou colocar uma tala, um gesso. Uma tala, isso, desculpa, não me vinha a palavra. Uma tala ou o gesso, aí depois que colocar que a perna ou o osso qualquer estiver imobilizado, aí sim aplicar o reiki. E o reiki ultrapassa qualquer tala, qualquer gesso, ele passa normalmente. Entendeu? Mas então a pessoa não precisa esperar que a pessoa machucada, no caso, já esteja curada. Você pode aplicar com ele com a perna quebrada, só que depois dele já ter feito o curativo, por assim dizer. Exatamente. Seria. Imediatamente você já pode fazer. Quando for rompimento de ossos, né? No caso, quando romper o osso. Agora, se é uma batida ou se é um machucado, aí não tem problema. Aí você pode aplicar o reiki. E quando é uma cirurgia, você pode aplicar antes da cirurgia e após a cirurgia. Durante a cirurgia, não. Porque o reiki, por ser uma energia tão intensa, ele pode desestabilizar a anestesia, pode interferir na anestesia. Então, nós não aplicamos reiki. Alguns até aplicam, alguns acham que não tem nada a ver, mas tem sim. Eu, para os meus alunos, eu não aconselho. Legal. Então, e o reiki, de onde ele vem? Quem inventou o reiki, de onde ele vem? Como ele chegou no Brasil, sei lá? Como ele foi difuminado pelo mundo, digamos assim. O Mikao Usui, ele é doutor, mas ele era um monge também japonês. E ele ficou intrigado nos momentos de oração, as pessoas colocavam as mãos para orar sobre outra pessoa. E ele queria saber de onde vinha isso. E começou a investigar. E ele acabou indo para os Estados Unidos, voltou para o Japão, e estudando, chegou em Jesus e descobriu que Jesus também punha as mãos na hora que ele fazia as curas. E continuou, mas por que Jesus punha as mãos? E continuou estudando, e chegou 1500 anos antes de Jesus em Buda, que Buda fazia a mesma coisa, e continuou estudando e viu que isso já vinha muito antes, inclusive no Egito. Existem pinturas no Egito que demonstram que naquela época já se aplicava reiki. Existem pinturas de pessoas aplicando reiki. Então, isso já vem de milênios e milênios e milênios. Então, nós dizemos que Mikao Usui redescobriu o reiki no início do século XIX, né? Em 1917, se não me engano. Ele redescobriu o reiki. Ele se pôs a meditar numa montanha à base de água, só foi com água, e depois de 21 dias lá meditando, ele teve, vamos dizer, a canalização, ele teve a visão do que era o reiki, do que era aquela aplicação, aquela cura, como era que se fazia. Toda essa visão ele teve. E começou a aplicar reiki. Naquele mesmo dia, descendo a montanha, ele mesmo se machucou, ele aplicou reiki nele mesmo, e depois, chegando numa taberna, no povoado, ele curou a filha do dono da taberna, que estava com problema dentário, estava o rosto muito inchado, ele aplicou e ele curou a menina. E a partir daí foram várias, o que a gente fala, o primeiro milagre do reiki, o segundo milagre do reiki, o terceiro milagre do reiki, assim, né? Só que ele não tinha um nome para dar para aquela técnica, tá? Porque o reiki é uma técnica, né? Então ele não tinha nome para dar aquela técnica. Ele foi dormir e no dia seguinte, durante a noite, ele teve vamos dizer, a intuição de colocar o nome de reiki, porque ele sabia que era a energia divina, né, a energia universal, misturada com a energia vital de tudo que há, e do ser humano, e da energia telúrica e tudo assim. E ele resolveu juntar a palavra rei, que é a energia universal, com Ki, que é a energia vital. Ficou o reiki. Ou seja, energia universal e vital.
E vital, Então, exatamente. reiki, basicamente a palavra reiki significa isso, energia universal e vital. E vital, isso. Já como veio para o Ocidente, depois de muito tempo, uma havaiana que era descendente de japoneses, ela estava com problema e ela foi curada pelo reiki. E ela pediu, só que naquela época eles só iniciavam homens, e tinha muito pouco, e ela era uma mulher. Então ela teve que trabalhar durante um ano inteiro para poder ser conhecida como reikiana, entendeu? Entendi. Ela trabalhou um ano inteiro junto com eles no Japão para poder ser reconhecida como reikiana, e o sobrenome é Takata. O nome dela é Takata. E ela foi quem trouxe o reiki para o Ocidente. E por Entendi. isso se modificou, justamente que lá no Japão se aplicava, como eu expliquei, tocando o corpo, e aqui ela, por já conhecer como era o Ocidente, ela começou a aplicar um pouquinho acima do corpo físico. E a partir Então, daí foi se expandindo, ela iniciou a neta dela, e a neta dela continuou toda. Naquela época não existia muitos mestres de reiki, não, sabe? Naquela época eram muito poucos mestres de reiki, ela deve ter sido uma das primeiras. entendi. Beleza. Então, o reiki vem do Japão. Do Japão. O reiki tradicional é do Japão, mas existem outros tipos de reiki? Sim, sim. Na realidade, todos são muito parecidos, né? Todos derivam do reiki normal. Existem outras derivações, porque há mestres que têm canalizações de símbolos tal, e acaba criando outras derivações do reiki, né? Mas o reiki que mesmo é o tradicional uso. Mas Entendi. todos são, tá? Tem o reiki Karuna-ki, tem o reiki celta, tem o reiki Amadeus, tem o reiki Shan, que quase não muito, quase ninguém ouviu falar do reiki Shan, é um reiki chinês, mas eu tenho o Karuna-ki, estou de celta, mas o meu reiki que eu utilizo no dia a dia mesmo é o Usui tradicional. Entendi. E você, no caso, então, sendo reikiano e no Uzui, por exemplo, não interfere em nada você ser reikiano de outras Não, derivações, no caso, não tem problema nenhum. não interfere em nada, porque cada segmento tem uma técnica, digamos, igual, porém, por exemplo, o Karuna-ki. Para você fazer o Karuna-ki, você tem que ter o segundo nível do Reiki Usui, para você poder fazer o Karuna-ki. Entendeu? Entendi. Assim. Então, não é que você não possa trabalhar com eles. Você pode trabalhar com todos. Isso daí vai da intuição do mestre ou do reikiano. Isso vai da intuição. Ele pode misturar, inclusive, os reikis. Pode usar o símbolo de um no outro. Tem o reiki Kahuna, tem o reiki tibetano. Então, tem bastante derivação do reiki. Legal. O que o reiki ensina? O reiki é amor, é pura doação. Então, o que você passa para outra pessoa é puro amor. O reiki não tem como ser ruim, já que a energia que você emana através das mãos é energia de amor, porque a energia de Deus é puro amor. E a energia vital que nos mantém vivos é puro amor. E nós somos puro amor e pura luz. Né? A gente, com o tempo, você vai se modificando, você vai vivendo coisas que você vai aprendendo, mas quando você nasce por amor, você não tem maldade, você não tem nada, você é por amor. Então, o que o Reiki ensina é o amor, é a dedicação, é a doação. Você está emanando e enviando amor para aquela pessoa, para energizar o corpo dela. Você está energizando o corpo da pessoa, porque na realidade não é mestre que cura, não é nada.
é a própria pessoa, a própria energia pessoal que faz cura, entende? Que pode atingir a cura. Quando você aplica o reiki, você está estabilizando, você está energizando a pessoa para que o organismo dela reaja e se defenda e se cure. Porque nós temos um organismo que se autocura. Quando você se arranha, o teu organismo se autocura. Quando você se corta, claro que se não é um corte profundo, você se autocura. Você não precisa médico, você não precisa nada. O próprio organismo se cura, não é? Você tem alguma doencinha, alguma coisinha simples, o próprio organismo, os anticorpos, se combatem uma infecção, uma inflamação, o próprio organismo se cura. Claro, com a medicina hoje, evidentemente, é bem mais avançada, então hoje existem medicamentos para doenças mais graves, mas aquela doença natural, simples, a simples, o organismo se autocura. E a gente pode se autocurar até em doenças mais graves, porque tudo, a mente comanda tudo. E outra coisa, para que serve exatamente o reiki? Ele serve para qualquer coisa? Isso, para qualquer coisa, só para cura? Para que exatamente ele serve? Não, o reiki serve para qualquer coisa, qualquer coisa. Se você está angustiado, você pode ter a aplicação do reiki. Se você está com alguma doença, você pode se aplicar reiki. Se você tem um mal-estar qualquer, você pode receber reiki. O reiki serve para qualquer coisa, inclusive para se sentir bem, para estar bem, porque você sente uma leveza tremenda, você sente um bem-estar enorme depois que você recebe uma aplicação de reiki. Então, o reiki serve para qualquer coisa. Como eu disse, ele é um excedente de energia que você está recebendo, e energia boa, que estabiliza o teu organismo, que equilibra teu organismo. E não só o organismo físico, eu estou falando do espiritual, do mental, do emocional, qualquer coisa. O reiki serve para qualquer coisa. Entendi. Então, se, por exemplo, você chega do trabalho e foi aquele dia horrível, você está com mal-estar, você está estressado, você está cansado, aquele acúmulo de energias negativas, no caso, você pode se auto-aplicar o reiki, quando você, obviamente, for formado para isso, ou pedir que alguém aplique para você, neste caso? Sim, é excelente. Inclusive, quem é reikiano deve se auto-aplicar reiki todos os dias. Porque no nível 1, você tem uma certa técnica, né, para aplicar o reiki. Mas a partir do nível 2, existem outras técnicas que levam menos tempo para você se auto-aplicar o reiki. Porque a cada nível você vai recebendo um acúmulo maior de energia. E essa energia é tão intensa a cada nível que vai aumentando, que você, às vezes, quando você chegar a mestre, 3, 5 minutos de reiki é suficiente. Entendi. Então, o reiki ele tem um tempo estipulado, agora você falou 3, 5 minutos, ele tem um tempo estipulado, por exemplo, uma sessão de reiki. Tem um tempo determinado, ou isso vai segundo a intuição do mestre ou da pessoa que está recebendo o reiki, no caso? Não, isso vai de acordo com a intuição do mestre. Porém, a média é entre 45 minutos e 1 hora. É a média. Mas, às vezes, o mestre percebe, na hora que ele está... Porque antes de aplicar o reiki, nós fazemos um escaneamento no corpo. E se o mestre perceber alguma coisa no organismo da pessoa, ele vai parar ali mais um tempo. Às vezes ele termina de passar em todo o corpo, mas ele volta no local onde ele sentiu que precisava um pouquinho mais de reiki. E então, mas a média é nisso, 45 minutos, 1 hora de uma aplicação normal de reiki, né? Já no nível 1 alto, a aplicação leva mais ou menos isso também.
porque você vai se auto-aplicar em todos os pontos, nos chakras, em alguns meridianos, você vai se aplicar o reiki. Já a partir do nível 2, já o tempo diminui consideravelmente. Entendi. Legal. Quem pode aplicar o reiki e quem pode receber o reiki? Quem pode aplicar um reiki? Somente um reikiano. Não adianta fazer um curso de reiki e não ter uma iniciação. O reikiano, a pessoa só é reikiana a partir do momento que ela recebe a iniciação ou a sintonização de um mestre habilitado. Senão ela não é reikiana. Ela pode aplicar o reiki, como eu falei, a partir do nível 2, ela pode aplicar o reiki em qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode receber reiki. Crianças, bebês, adultos, idosos, tanto faz. Qualquer pessoa pode receber reiki. Mulheres grávidas, Isso. não tem problema. Então, tá bom. Só adendo. Pessoas que em estados terminais podem receber reiki normalmente. Pessoas que fazem quimioterapia antes, durante, depois da quimioterapia, sem problema. Pode-se aplicar reiki nos remédios, na medicação que você toma. Pode ser aplicado reiki. Na água que você bebe, na comida que você faz. Em qualquer coisa, você pode aplicar o reiki. Tudo te beneficia. Tá, então, o reiki, como pode ser aplicado em tudo, a base do reiki, então, é a energia. No caso, é isso que você emana, no caso, que você emana energias positivas. Exatamente. Reiki é pura energia. E antes você comentou que o mestre Mikao Usui, ele ficou 21 dias, no caso, até ele receber a inspiração, não sei que palavra usar, no caso, que ele sentiu o reiki. Sim. Sim. Então, quando você faz a iniciação, a gente espera esses 21 dias por causa disso? Porque Sim, também. esses 21 dias para interiorizar a energia do reiki, no caso? Exatamente. Sim, você vai interiorizar, porque o reiki, você vai receber no momento da iniciação, você vai receber uma carga energética. Mas essa carga energética, ela vai se acoplando no teu organismo durante esses 21 dias e às vezes até mais. Mas 21 dias é a média, porque é o tempo que leva também, além de acoplar no organismo, para purificar e para ativar os chakras. Nós temos os 7 chakras principais e é a média de 3 dias para purificar e limpar esses chakras, né? E ativar esses chakras que a gente tem, os 7 chakras. Desde o coronário até o básico, que pega toda a coluna. E, no caso de todos os níveis, quanto tempo eu preciso para poder enviar reiki para uma pessoa? Para um animal, para uma planta, etc. Quanto tempo eu preciso de formação, no caso, quanto tempo eu preciso esperar para que eu possa começar a enviar reiki para uma pessoa? Para enviar à distância, você pergunta? Ou para enviar, para aplicar o reiki, seja presencial, seja online, como for. Olha, a partir do nível 2, como eu falei, no nível 1, você aplica em você mesmo e nos demais à sua volta, as pessoas que são íntimas tuas. Pode até ser um amigo, mas desde que seja um amigo mais chegado teu. Agora, a partir do nível 2, você pode tanto aplicar em qualquer pessoa, como você pode enviar à distância. E o tempo que a gente leva para enviar é mais ou menos 20 minutos, meia hora. É o tempo que a gente tem para enviar o reiki. A gente utiliza esse tempo, né, para poder enviar o reiki. O reiki, então, ele é a gente conhece, ou quem se informou um pouco mais sobre o reiki, ele acha que o reiki, no caso, é denominado como uma terapia holística. Mas você comentou que ele é uma técnica, correto? Exato. Ele é um sistema de energia, né? Porque ele é muito complexo, o reiki é muito complexo. E ele não é uma terapia holística. Ele é conhecido como uma terapia holística, mas ele não é uma terapia holística. Ele é uma técnica de cura, ele é uma técnica de energia.
Muito obrigado por essas respostas, por esse esclarecimento. Mais para frente aí a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Tá. Legal? E um beijo. Beijo, tchau.